A superlotação do Presídio Central de Porto Alegre vai ser denunciada na Organização dos Estados Americanos. E veja também, o setor industrial busca medidas para enfrentar a crise. O índice de confiança dos empresários gaúchos na indústria é o menor nos últimos 3 anos. Motoboys fazem protesto no centro de Porto Alegre. Profissionais terão vagas gratuitas no curso de adaptação às regras do Conselho Nacional de Trânsito. E ainda, mulheres na política. 31% dos candidatos no estado para as eleições deste ano são mulheres. Mesmo assim, o apoio dos partidos ainda é pequeno. Na série sobre os gaúchos em Londres, um jovem esgrimista que vai viver o sonho olímpico pela primeira vez. E a previsão do tempo para o final de semana? Agora no Ubra Notícias. Boa noite. Custos em alta, desaceleração da economia no país e a crise mundial fazem o setor da indústria seguir com baixo desempenho. O setor metal-mecânico de Canoas busca medidas para evitar demissões. O horário de trabalho nessa empresa em Canoas foi reduzido pela metade às sextas-feiras. Essa foi a alternativa encontrada para não demitir ninguém, mesmo com a queda de faturamento, que chegou a 20% nos últimos 10 anos. Entre as razões apontadas para o declínio estão a falta de incentivos, o alto custo de produção e da carga tributária. Para o sindicato do setor metal-mecânico, é difícil arriscar e investir diante desse cenário. Como é que o empresário vai fazer um investimento na sua empresa ou nos seus funcionários a longo prazo, se ele não tem garantia de mercado a longo prazo? Nós não temos garantia. Nossos financiamentos, tudo que está sendo proposto é muito risco. E o risco com quem fica é com o empresário, né? A Fiergs apontou que a confiança dos empresários caiu 2,7 pontos em julho e somou 51,8 pontos de um total de 100, o mais baixo nos últimos 3 anos. A crise na Europa foi indicada como um dos fatores que levaram a esse resultado. O secretário estadual da Fazenda afirmou que o mercado interno é a alternativa. Que é a saída para os países do porte do Brasil e de outros países que têm um mercado interno muito potente e não vamos ficar vulnerável somente à economia global. Em relação a tributos, Tonolier defendeu que as atuais reduções foram significativas. Diluindo mais a carga de ICMS para aqueles produtos que representam investimento, como máquinas e equipamentos, algumas linhas na área de metal mecânico também reduzimos a alíquota e estamos na expectativa de que a partir do segundo semestre a economia do Brasil e do Rio Grande do Sul reaja. Na avaliação deste economista, uma redução maior só seria possível a longo prazo e após muita discussão e planejamento. Para baixar a carga tributária, que seria extremamente desejável, né, isso precisa ter uma reforma do governo, dos seus gastos, da sua estrutura, do tamanho do governo, que não é uma coisa ainda consensual na economia brasileira. Então, enquanto não resolver isso, né, a carga tributária não tem condições de cair, né, sob pena de levar o governo a uma crise fiscal. Para ele, investimentos em infraestrutura são essenciais para o desempenho da indústria. Mesmo assim, o segundo semestre pode apresentar um cenário melhor para os empresários. Depender muito das expectativas do empresariado, né? Se eles sentirem que a gente vai ter um final de ano ainda com recuperação econômica, né? Isso já começa a se fazer sentir nas encomendas de Natal lá por outubro, setembro, então a gente já começa a ver um aumento na atividade econômica. Isso deve acontecer ao natural. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul vai encaminhar à OEA, Organização dos Estados Americanos, uma denúncia de violação dos direitos humanos no Presídio Central de Porto Alegre. A representação, que deverá ser enviada em 15 dias, é contra o governo brasileiro. O objetivo é retratar em documento a violação dos direitos humanos constatadas no Presídio Central, principalmente na vistoria realizada pela OAB e pelos Conselhos Regionais de Medicina e de Engenharia no mês de abril. Atualmente, 4.389 presos cumprem pena num espaço para 2.000. Segundo a Júris, o prazo de 90 dias acertado com a Secretaria Estadual da Segurança para apresentar medidas de melhoria para o presídio
está prestes a terminar e poucas medidas concretas foram tomadas. Ter uma política pública em relação ao sistema penitenciário, né? Dar condições dignas, onde o Estado tenha o controle do sistema prisional, né? Não haja cadeias em que o Estado não mande lá dentro, né? Que seja controlada por facções, onde seja garantida a saúde dos apenados, um espaço físico digno, condições sanitárias razoáveis, porque em algumas penitenciárias, o Presídio Central é um exemplo, né? Não tem as mínimas condições. Se a gente entra lá dentro, sanitários não tem, esgoto vazando, pátio sem as mínimas condições, com detritos onde ficam crianças que vão fazer visitas aos pais, né? Segundo a Júris, o dossiê também terá pedidos para solucionar os antigos problemas do presídio, considerado o pior do país. Se pretende, né, diante da documentação que a gente tem aí, que se consiga uma medida imediata de alguma coisa emergencial de curto prazo e depois vai se construir uma solução para o sistema prisional, para o presídio central, de médio e longo prazo. Se eles vão adotar o comparecimento aqui para fazer uma vistoria, é uma possibilidade, a comissão tem isso. A gente tem a expectativa que isso vai encaminhar mesmo a melhora do sistema penitenciário. Na próxima semana, as entidades que fazem parte do Fórum da Questão Penitenciária se reúnem para definir os próximos passos da denúncia. A Secretaria de Segurança do Estado afirmou que segue trabalhando para desafogar o Presídio Central e preferiu não comentar a decisão da Ajures. No Dia do Motociclista, profissionais fizeram um protesto em Porto Alegre e tiveram parte das reivindicações atendidas pela Prefeitura. O protesto reuniu dezenas de motofretistas em frente à prefeitura, depois de percorrerem um dos principais trechos de acesso ao centro da cidade. Após reunião com o Sindicato dos Motociclistas Profissionais, a EPTC anunciou a criação de vagas para estacionamento na área central, destinada apenas para carga e descarga. O centro da cidade ele tem uma deficiência de espaço para todos, né? Então, priorizar quem realmente presta serviço à sociedade. E nesse sentido nós vamos estar então disponibilizando em vários pontos do centro da cidade 411 vagas para carga e descarga de moto para motoboy. Outras reivindicações, como o uso de motos com placa vermelha para transporte de carona, desde que o baú não esteja em uso, também foram atendidas. A EPTC garantiu ainda que vai solicitar ao CONTRAN e ao Departamento Nacional de Trânsito a retirada da exigência do uso de antenas corta-pipa no Rio Grande do Sul. Outro ponto abordado pelos motociclistas foi o alto custo para qualificar os cerca de 350 mil profissionais gaúchos. A categoria pedia gratuidade no curso de adaptação às regras do Conselho Nacional de Trânsito. Ficou acertado que serão criadas 1.000 vagas para participação no curso, que hoje custa R$ 170, através de convênio com a Prefeitura. A partir do dia 4 de agosto, os motociclistas que não estiverem matriculados serão multados e poderão ter o veículo e a carga recolhidos. Nos anos anteriores não tem como comemorar, mas hoje eu posso dizer que foi um belo presente para o Dia do Motociclista, a sensibilidade do poder público em atender essa demanda tão necessária que é a qualificação, profissionalização e a diferenciação do profissional do não profissional. A seguir, 31% dos candidatos às eleições no estado são mulheres, mas poucas são eleitas. E ainda a previsão do tempo para o final de semana. Foram prorrogadas as inscrições do Pronatec Copa, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Interessados têm até terça-feira, 31 de julho, para se inscrever no site do programa, que oferece 29 opções de cursos nas sedes e subsedes da Copa do Mundo de 2014. Na região metropolitana, podem se candidatar moradores de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo.